Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre execução antecipada da pena. Bom, o STF no HC 126292 de 2016 e nas ações diretas de constitucionalidade de número 43 e 44 decidiu pela possibilidade de cumprimento antecipado da pena, ou seja, a possibilidade de que o réu cumpra a pena antes da ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Além desse posicionamento do STF, há essa proposta, de execução antecipada também no projeto anticrime proposto pelo ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Bom, como o STF, quais foram os principais argumentos que o STF apresentou nesse sentido? O STF justificou a execução antecipada, primeiro, no fato de que a análise de provas e de fatos, a análise fática e probatória, ela só ocorre na análise do recurso em segunda instância pelo tribunal, ela não ocorre em outros recursos posteriores, segundo que recurso especial e extraordinário, que são os recursos interpostos perante STJ e STF, eles não têm efeito suspensivo. Terceiro, que existem súmulas, a súmula 716 e a súmula 717 do STF, que permitem a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quarto, a questão da prescrição, de que as chances de que ocorra uma prescrição nesse período de análise de recursos pós-análise em segunda instância, pós-análise no Tribunal de Justiça, é bastante razoável, até porque a análise desses recursos é bastante demorada. Então, as chances de que ocorra prescrição e de que haja ali uma sensação de impunidade é considerável. Esses foram alguns dos argumentos, evidentemente não dá para trazer à baila todos os argumentos ventilados nos votos dos ministros, mas esses são os argumentos que mais aparecem, que mais se repetem. De outro lado, o que nós temos? Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, que vai tratar do princípio da presunção de inocência, dizendo expressamente, literalmente, que ninguém é considerado culpado até que ocorra o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Além disso, esse texto é repetido no artigo 283 do CPP, que também exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nós temos outros dispositivos que corroboram esse entendimento de necessidade do trânsito em julgado, como o artigo 105 da LEP e também o artigo 669, inciso 1 do CPP, que vão dizer que a sentença ela só se torna execuível a partir do trânsito em julgado. Então nós temos aí uma série de dispositivos que vão corroborar esse entendimento previsto na Constituição. E de fato, ainda que existam outros sistemas de presunção de inocência no mundo, e de fato eles existem, o Brasil, na Constituição de 88, adotou o entendimento de que a presunção de inocência ela existe até que estejam esgotados todos os recursos previstos no nosso ordenamento jurídico. Então esse é o nosso sistema e eventual modificação, na minha opinião, pelo menos demandaria uma alteração do texto constitucional. Além disso, nós temos o HC 84078 de 2009, de 2009 até 2016 o STF também corroborava esse entendimento pela impossibilidade, de execução antecipada, isso mudou apenas em 2016, E essa discussão sobre a prescrição também, na minha opinião, é uma discussão bastante complicada, porque ela é muito mais complexa, porque demanda uma análise da estrutura do Poder Judiciário, A gente não pode jogar para o réu, para a defesa, essa questão da ineficiência ou da impunidade, da sensação de impunidade, porque a culpa não é só, ou pelo menos não é ou não é só da defesa, em virtude da interposição de recursos. A gente tem um problema que é um problema de estrutura do judiciário, de morosidade da justiça, que demanda uma discussão muito mais complexa, e muito mais profunda do que simplesmente jogar nas costas do réu um problema da ineficiência da prestação jurisdicional. Então, enfim, essa discussão da prescrição e da impunidade e da garantia da ordem pública é bastante complicada. Bom, também, só para fechar, tem gente que discute a natureza jurídica dessa prisão, porque
A prisão que é eventualmente imposta até a sentença penal condenatória recorrível é uma decisão de natureza provisória, né? Isso porque o artigo 387 do CPP, ele foi alterado, é um dispositivo que fala sobre a sentença condenatória, ele foi alterado em 2008 para permitir que o juiz de primeira instância pudesse analisar a necessidade de decretação, manutenção ou revogação da prisão preventiva. E aí, na segunda instância, a partir do momento em que a justiça determina a execução da pena, execução antecipada, essa pena, essa execução, né, seria de uma prisão de natureza provisória, porque ainda pode existir recurso pendente, ainda que não seja um recurso que analise fatos e provas, né, mas que pode mudar eventualmente a condição do réu, ou seria efetivamente uma prisão definitiva. E aí, se eu considerar dessa forma, eu preciso alterar não só o texto constitucional, mas também o texto do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Enfim, são algumas discussões aí em torno desse assunto. Espero ter contribuído. Bons estudos e até a próxima.